Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Hoje temos uma edição especial nesta reta final de 2022, marcada pelas expectativas em torno da mudança de governo e do trabalho do Gabinete de Transição. Para essa conversa, recebemos Clemente Gans Lúcio, que nos fala sobre o que tem sido discutido a respeito das questões do mundo do trabalho e sindicais no grupo técnico sobre o tema, do qual ele é um dos coordenadores. Clemente é sociólogo, atuou como assessor do Fórum das Centrais Sindicais, foi um grande articulador da Conclate, realizada em abril deste ano, assim como da elaboração da agenda da classe trabalhadora. Enfim, é um grande pensador, formulador e articulador desse mundo do trabalho e sindical, um quadro essencial para nós nessa questão. Por isso também o Clemente será homenageado neste ano pela CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários, com o prêmio Personalidade Profissional na categoria Interesse Público. Homenagem mais do que justa e num momento fundamental. Clemente, seja muito bem-vindo e muito obrigada por essa conversa conosco nesse momento que eu sei que você está aí numa agenda louca nesses trabalhos da transição e aí no olho do furacão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rita. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que você faz e que o sindicato faz. E obrigado pela CNTU, pela homenagem que me concederam. Fiquei muito contente. Homenagem justíssima. A CNTU acerta muito. E meus parabéns a você, mas é merecidíssimo mesmo. Entrega do prêmio dia 15 de dezembro, um evento aqui na sede do Sindicato dos Engenheiros em São Paulo e transmissão pelo YouTube da CNTU. Então, participem para prestigiar o Clemente também nesse evento. Clemente, estamos aqui ansiosas e ansiosos para saber do trabalho aí na transição. Como é que tem sido, como é que é esse processo, especificamente no grupo técnico do trabalho, e a que conclusão vocês estão chegando aí, agora que já está terminando, né? Bom, Rita, o gabinete de transição, a equipe de transição, é coordenada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pela presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e pelo Aloysio Mercadante. O Aloysio Mercadante coordena os grupos técnicos que analisam a situação do atual governo e a Gleisi articula o trabalho político com os partidos, especialmente no Congresso Nacional. Esse é o gabinete base. Tem também ali o pessoal, a Janja está organizando a parte toda da cerimônia da posse, uma atividade mais de organização da cerimônia que ocorrerá no dia 1º de janeiro. O gabinete é uma organização que foi instituída no governo Fernando Henrique Cardoso, justamente para processar a transferência de um governo para o outro, do ponto de vista da condição em que o governo presente transfere para o futuro governo a gestão do Estado brasileiro. Portanto, é uma equipe dedicada para fazer uma análise em nome do governo que vai assumir, na relação com o governo que está ainda presidindo o país, para poder apresentar para a futura equipe, para o presidente, para seus ministros, que ainda, no caso, serão indicados, qual é a situação que está o Estado brasileiro, as políticas públicas e a condição de operar, e quais são os compromissos e aquilo que o governo presente deixa para o futuro governo. Há também iniciativas no sentido de fazer o diagnóstico dessa situação e apresentar os subsídios em duas grandes vertentes. A primeira, a mais urgente, é aquela indicando aquilo que o atual governo vem desenvolvendo, quais as iniciativas que ele está promovendo ainda nesse momento, ou que já promoveu, e que terá impacto no mês de dezembro, e que o governo eleito deve conhecer e tomar providências caso ele tenha discordância sobre aquelas medidas que estão colocando. Nós brincamos sempre dizendo que o principal é identificar para o governo eleito
quais são as cascas de banana, quais são as minas que estão armadas no mês de dezembro e que precisam ser desarmadas de cascas de banana, que precisam ser tiradas do caminho para que o novo governo já não comece escorregando em função de situações ou armadilhas deixadas pelo atual governo. Talvez uma questão que está clara, que está no debate público, por exemplo, é que o atual governo não deixou nada previsto no orçamento da União para o pagamento do Auxílio Brasil, que ele implementou, ou aquilo que o novo governo quer retomar como Bolsa Família. Portanto, aquilo tudo que o Bolsonaro dizia em relação ao Auxílio Brasil e que o presidente Lula dizia que era uma medida feita de maneira eleitoral só até dezembro, é verdade, tanto é verdade que há no debate já há quase um mês, por parte do governo do presidente Lula com o Congresso Nacional, a necessidade de uma emenda constitucional para garantir o pagamento do Bolsa Família, como que é o presidente Lula agora novamente renominar e reorganizar o programa, ou a continuidade do Auxílio Brasil, como estava previsto pela medida do Bolsonaro até dezembro. Portanto, esse governo presente não deixou orçado no recursos orçamentários para o pagamento. Portanto, a partir de janeiro, não haverá mais Bolsa Família, não haverá mais Auxílio Brasil, se não for feito mudanças agora, ainda em dezembro. E essas e tantas outras cascas de bananas ou armadilhas que esse governo atual está deixando para o futuro. O gabinete de transição visa justamente antecipar para o governo eleito quais são as urgências que precisam ser tratadas em dezembro. Isso nós já o fizemos em um relatório que nós entregamos no dia 30 de novembro, indicando o que é prioritário ser feito ao longo do mês de dezembro para garantir no início de janeiro a capacidade de governança do presidente eleito e de sua equipe. E também a segunda parte, que é o relatório que nós entregaremos até dia 11, agora, até o próximo domingo, é um relatório que aponta para o governo eleito quais são as questões, ou as principais questões, os principais desafios, os principais problemas que o governo enfrentará nas primeiras semanas a partir de janeiro. Portanto, para a equipe que vai chegar, já receber imediatamente quais são as urgências, as providências que ela precisa tomar nos primeiros dias de governo, porque é necessário agir já a partir do dia 1º de janeiro, o novo governo precisa começar a tomar medidas. Uma das medidas que nós estamos indicando são as medidas que o governo já pode e deve começar a tomar em 1º de janeiro. Por exemplo, nós já indicamos, isso está claro, que o futuro governo tem a tarefa de reajustar o salário mínimo no dia 1º de janeiro. Portanto, é preciso deixar essa medida organizada, é preciso deixar prever recursos orçamentários para pagar os impactos do reajuste do salário mínimo sobre a Previdência Social, sobre o BPC, sobre tantas outras despesas do governo federal que estão associadas ao salário mínimo. Então, são medidas que não são tomadas ao longo de dezembro, mas precisam ser tomadas nos primeiros dias do futuro governo. Então, o grupo de transição, Rita, visa justamente organizar para o futuro governo um diagnóstico e indicar quais são as urgências e, para muitas dessas urgências, já propor medidas que possam ou já em dezembro, desmontar ou retirar aquele problema da agenda do futuro governo ou apontar as medidas que o futuro governo deverá tomar a partir de janeiro para poder, de maneira célere e tempestiva, atuar em relação a questões que ele precisa atuar já nos primeiros dias de janeiro. Tem o capítulo das cascas de banana que precisam ser tiradas da frente para já não começar tropeçando, e aí as medidas a serem tomadas. Uma delas é isso, não tem recursos previstos para o Bolsa Família de R$600, né, que volta a ser o Bolsa Família no valor de R$600, embora fosse uma promessa do atual presidente que está encerrando o mandato, mas não tem dinheiro no orçamento. E a outra questão é que você coloca do salário mínimo, que também é uma promessa do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o aumento real do salário mínimo, numa composição aí pensando no resultado do PIB, foi o que foi
aventado durante a campanha, e o atual presidente prometeu, no último debate, um salário mínimo de R$ 1.400 para janeiro, embora também não tenha recurso para isso. Tudo isso está na mãe de todas as batalhas, aí, como classificou o consultor João Guilherme Vargas Neto, que é a PEC da transição, para poder escapar do teto de gastos para essas despesas fundamentais aí, que são o início do governo. Quais são as outras cascas de banana apuradas aí pela equipe de transição aí nesse quesito do grupo do trabalho? Bom, Rita, a equipe de transição é composta de 30 grupos de trabalho, quase relacionado aos possíveis ministérios que o presidente Lula criará. Portanto, busca já estruturar um diagnóstico que subsidia as futuras equipes ministeriais das diferentes áreas. Uma delas é trabalho e emprego. Já claramente o presidente Lula manifestou, inclusive às centrais sindicais em reunião semana passada, de que ele reinstalará o Ministério do Trabalho. Nós estamos propondo o Ministério do Trabalho e Emprego, portanto, desmembrando do atual Ministério da Previdência e do Trabalho. Portanto, esse ministério hoje que junta Previdência e Trabalho será separado, tendo o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência. Portanto, nos próximos dias, a equipe de transição, no âmbito da coordenação geral, tem que redesenhar a estrutura do Estado brasileiro, porque o presidente Lula está propondo mudanças do ponto de vista organizativo, desmontar aquela maluquice do governo Bolsonaro de criar o Ministério da Economia, de juntar naquele ministério um monte de ministérios e de desmontar várias outras áreas, das mulheres negras, tudo aquilo que foi desmontado. Provavelmente o presidente Lula proporá uma reorganização do Estado, e isso precisa ser feito desde já. Nós estamos, então, no âmbito do trabalho, propondo a recriação do Ministério do Trabalho e Emprego e trazendo para o Ministério do Trabalho e Emprego aquelas políticas e atividades que estavam no Ministério até 2016. As políticas públicas de emprego, trabalho e renda, por exemplo, qualificação profissional, intermediação de mão de obra, seguro-desemprego, microcrédito, economia solidária, inspeção do trabalho, saúde e segurança do trabalho, estatísticas relacionadas ao mundo do trabalho. E estamos propondo também ao presidente que não só o Ministério continue executando essas políticas, se aparelhe para fazer isso de forma adequada, como estamos propondo que o Ministério seja um Ministério que tenha uma incidência na esplanada dos ministérios, portanto, na relação com os demais ministérios, reforçada, fortalecida, turbinada. Nós estamos propondo que o Ministério do Trabalho seja um ministério com capacidade institucional, portanto, com equipe, com condições de discutir com o Ministério do Desenvolvimento Produtivo e da Indústria, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Mulher, com os outros ministérios da Saúde e tantos outros, as políticas associadas ao mundo do trabalho. Com o sistema produtivo, discutir qual é a estrutura da dinâmica e qual é a articulação da dinâmica econômica, visando gerar empregos, visando gerar ocupações, portanto, o Ministério em condições de debater no mesmo nível com os demais ministérios as políticas que visam a geração de emprego e de trabalho, e, de outro lado, o Ministério em condições de discutir com os demais ministérios o sistema de proteção às trabalhadoras e trabalhadores em todas as formas de ocupação. Hoje nós temos um sistema que protege relativamente bem os trabalhadores assalariados e os servidores públicos, mas esse sistema de proteção deixa fora da proteção quase metade da força de trabalho. São os autônomos, os conta-próprios, os trabalhadores por aplicativo, os trabalhadores domésticos, todos eles, quase metade da força de trabalho, que não conta com a proteção social, nem proteção laboral e nem proteção previdenciária. Nós estamos propondo um ministério que tenha capacidade de articular com os demais ministérios a construção de um sistema de proteção que seja capaz de oferecer proteção social, laboral e previdenciária
para todos os trabalhadores, hoje especialmente dedicado esse ministério a construir a proteção para essa outra metade da força de trabalho que não tem essas proteções, estendendo, inclusive, do ponto de vista da organização, a proteção sindical, ou seja, imaginar um ministério que favoreça a que as centrais sindicais, especialmente, junto com as suas organizações de base, os sindicatos, as federações e as confederações, construam um sistema de proteção sindical a essa parte da força de trabalho que hoje não conta com essa proteção. Então, a ideia do Ministério ser um ente na esplanada com capacidade de colocar a agenda do mundo do trabalho como uma agenda estruturante de um projeto de desenvolvimento para o país. É isso que nós estamos propondo como, digamos, projeto para o Ministério, para que o presidente possa recebê-lo e possa, ao indicar a futura equipe ministerial, indicar também aquilo que é a expectativa daqueles que compuseram esse grupo de transição. Nesse grupo estão lá as centrais sindicais, estão intelectuais, pesquisadores do mundo do trabalho, gestores e secretários de trabalho de estados, ou seja, há uma série de pessoas, mais quase 200 pessoas que colaboraram com esse grupo que trata do tema do trabalho, trazendo, portanto, as agendas, e aí as agendas setoriais específicas. Portanto, nós fizemos o diagnóstico de cada uma das políticas, né, de seguro-desemprego, formação profissional, intermediação de mão de obra, o funcionamento das superintendências regionais do trabalho nos estados, funcionamento do Cine, a maneira como o tema da segurança no trabalho está sendo tratado, o tema saúde do trabalhador, os temas associados ao combate ao trabalho análogo ao escravo, contra o trabalho infantil, relacionado às mais variadas questões que estão presentes no mundo do trabalho, e, portanto, fizemos esse diagnóstico, identificamos que há estruturalmente, não só no Ministério do Trabalho, em todos os demais ministérios, uma desestruturação geral da capacidade do Estado em executar essas políticas e um desmonte do orçamento sem precedente, Rita. É impressionante como esse governo inviabilizou o Estado brasileiro, promovendo uma retirada de recursos orçamentários em todas as áreas, de maneira assustadora. Quer dizer, eu não consigo imaginar como é que esse presidente, se ele tivesse sido reeleito, ele governaria o ano que vem com o orçamento que ele mandou. Por exemplo, não há recurso no orçamento encaminhado pelo Bolsonaro para continuar o tratamento de câncer no SUS, ou seja, em 1º de janeiro, o governo vai parar de fazer o atendimento de câncer no SUS, porque não há recurso orçamentário. Portanto, nós vamos colocar em dezembro recurso no orçamento, mas esse orçamento é o orçamento que o Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional. Não há recurso para comprar livro. 12 milhões de crianças não terão livro didático ano que vem se mantiver o orçamento que o Bolsonaro mandou para o Congresso. E essa lista não acaba, porque em cada área nós vamos identificando que as ausências são monumentais. Vou dar um exemplo. No Ministério do Trabalho, o Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o conselho que tem trabalhadores, empregadores e o governo, e que faz a gestão dos recursos do Fundo Amparo ao Trabalhador, fundo esse que paga, por exemplo, o seguro-desemprego e que aloca recursos para a formação profissional. O Conselho estimou para o ano que vem um investimento da ordem de 300 milhões de reais em formação profissional. Isso com recursos do FAT. O Ministério do Trabalho e o Ministério da Economia encaminharam para o Congresso Nacional, nesse item do orçamento, 24 milhões. Em vez de 300 milhões, eles encaminharam 24 milhões. Dá 2 milhões de reais por mês, o que é uma cifra ridícula, se nós pensarmos que formação profissional é elemento essencial para pensar o desenvolvimento do país. E isso se repete em todas as áreas, né? Não há recursos, não há recurso orçamentário, e também estamos identificando uma enorme carência de servidores públicos. Não há concurso há 6 anos no Brasil, as aposentadorias vêm ocorrendo de maneira continuada, e não há reposição de quadros de servidores em unidades, portanto, unidades que não constam. Para até dar um exemplo, há estados
no qual a Superintendência Regional do Trabalho, que é, na verdade, o Ministério do Trabalho operando num determinado estado, há 2 servidores públicos para fazer todo o trabalho do Ministério naquele estado. Quer dizer, é como se dissesse que não tem ninguém, porque 2 pessoas para fazer o atendimento do Ministério no Estado é ridículo o que nós estamos observando do ponto de vista da estrutura. E, portanto, o que nós vamos indicar é preciso reorganizar o orçamento. Não sei como que o governo vai fazer, porque o problema está em todas as áreas e em todos os ministérios, e é preciso reorganizar também a força de trabalho no setor público. Portanto, é preciso recolocar servidores e servidoras trabalhando nessas mais diferentes unidades. Portanto, é um trabalho, Rita, de reconstrução. Na verdade, o que nós estamos encontrando é um Estado brasileiro dizimado, quase em uma pós-guerra, quando ele chega e encontra tudo destruído, tudo desmantelado, e é preciso reconstruir tijolo por tijolo tudo aquilo que foi destruído, talvez muitas vezes construindo novas coisas melhores do que aquelas que existiram, já que elas foram destruídas, outras vezes recuperando capacidades. Por exemplo, o Brasil é um exemplo no mundo na área de vacinação, e nós desmontamos o sistema no seu Programa Nacional de Vacinação. Isso precisa ser remontado. Tem outras coisas que nós destruímos e que nós poderemos reconstruir, espero, já em um outro patamar e em uma outra qualidade. Mas a situação é muito grave. Eu imaginava que nós iríamos encontrar uma coisa muito ruim, mas jamais imaginava que nós encontraríamos, no estado em que nós estamos encontrando, a condição de funcionamento da máquina pública. É realmente uma tristeza, é irreparável isso, porque nós não teremos capacidade como país em recolocar rapidamente o Estado brasileiro para funcionar. Serão meses, talvez anos, de trabalho para reconstruir aquilo que foi destruído e para recompor o orçamento público de maneira organizada a financiar as políticas públicas e financiar os investimentos necessários para o país voltar a crescer. Um cenário de terra arrasada, né? Ou seja, o desafio do governo que entra em janeiro não é simplesmente colocar em prática o seu programa que foi eleito nas urnas, é reconstruir toda uma estrutura. Bom, ainda bem que tem gente competente ajudando e dedicada, ajudando nesse esforço. Eu ouvi críticas aí na mídia ao tamanho da equipe de transição, gente falando, mas por que todas essas pessoas, a imensa maioria delas voluntárias, porque são todas elas uma parcela muito pequena que seria oficialmente nomeada e paga, por que todas essas pessoas estão se dedicando dessa maneira? Bom, porque felizmente nós temos pessoas competentes, que têm conhecimento e que têm compromisso com o Brasil para fazer esse trabalho, né, Clemente? Agora, Clemente, voltando aí para o Ministério do Trabalho, para as questões do trabalho especificamente, você já vinha discutindo isso no âmbito da Conclate, dos debates todos em relação ao mundo do trabalho, a necessidade não de revogar a reforma trabalhista de 2017, que é muito criticada porque tirou direitos, inviabilizou boa parte da ação sindical e dificultou o acesso à justiça, para falar das os 3 grandes problemas aí, mas também, na verdade, de criar uma regulamentação do trabalho que seja melhor que o que havia anterior, na linha do que você colocou aí um pouco sobre a própria reconstrução do país, dando conta dos desafios do momento, dos novos tipos de trabalho, da informalidade crescente, da precarização. Propostas para isso já saem do grupo de transição ou vão ficar para o Ministério do Trabalho pensar a partir de janeiro? Bom, Rita, na equipe de transição nós estamos indicando, e isso as centrais inclusive trataram com o presidente Lula nessa semana, e nós estamos colocando isso no relatório, iremos apresentar no relatório final também, a importância de que o governo crie rapidamente um grupo de trabalho com prazo curto, em torno de 60 dias,
para esse grupo propor ao governo e ao Congresso uma reorganização do sistema de relações de trabalho no sistema sindical. Nós consideramos que é importante uma revisão dos marcos regulatórios da legislação para fortalecer a negociação coletiva, coisa que a legislação nesses últimos anos enfraqueceu, para fortalecer o poder da negociação coletiva em regular, por meio das convenções coletivas, uma proteção a todos os trabalhadores, portanto, ampliar a proteção sindical por meio da negociação e das convenções coletivas, dar prevalência às convenções coletivas sobre os acordos por empresa e sobre o acordo individual, portanto, reestabelecer a prevalência da convenção coletiva e darmos à negociação coletiva poder de manter a regulação de forma perene, portanto, garantindo ultratividade, garantindo outras coisas que a legislação retirou. Portanto, um grupo que possa rapidamente propor ao governo uma reorganização, fortalecendo a negociação coletiva e, do lado da organização sindical, fortalecendo uma capacidade do movimento sindical agregar e ampliar a base da representação, fortalecer a sua representatividade e ter uma forma de custeio que seja coerente com a sua capacidade de atuação e de representação. Então, essa é uma prioridade. Nós estamos recomendando à nova equipe que faça isso de maneira muito célere e que, especialmente nos primeiros meses, 3, 4 meses, isso possa ser tratado no âmbito do Ministério do Trabalho, junto com trabalhadores e empregadores, e depois governo e Congresso, junto com trabalhadores e empregadores, celebrando essa pactuação no âmbito do Congresso com uma nova legislação aprovada na Casa Legislativa. Então, essa é uma parte da prioridade. Isso estabelecido significa que nós estamos garantindo proteção sindical e por meio da negociação para os trabalhadores no setor privado, assalariados. Estamos propondo que o governo reinstale a Mesa Nacional de Negociação por Servidores Públicos Federais, portanto, isso recoloca os servidores num espaço de negociação das condições de trabalho e de remuneração, e estamos propondo também que o governo apoie um processo mais sério no Congresso Nacional de regulamentação na lei do direito de negociação para os servidores e servidoras públicos no âmbito da União, dos estados e dos municípios, portanto, o direito de negociação regulado. Com isso, nós estaríamos garantindo mecanismos para que metade da força de trabalho tenha instrumentos para, inclusive, fazendo a revisão do próprio normativo do mundo do trabalho na própria negociação coletiva. E a outra prioridade que nós estamos indicando é que o futuro governo coloque como uma agenda prioritária o debate e organize um processo de debate que vai concretizando metas intermediárias de produção de propostas e normativos que deem aos demais trabalhadores, portanto, a outra metade da força de trabalho, condições de ter acesso a uma proteção efetiva do ponto de vista laboral e previdenciário. Uma prioridade, nesse caso, é concluir e melhorar a regulamentação do trabalho doméstico, porque ele está ainda incompleto, as diaristas não têm uma proteção efetiva garantida no sistema, e para os trabalhadores mediados por aplicativo, portanto, todos aqueles trabalhadores que hoje já atuam, especialmente os trabalhadores cooperados, autônomos, por conta própria, cujo uso do aplicativo e, portanto, o uso de uma plataforma cresce entre esses trabalhadores, e também um olhar específico para aqueles que hoje já estão no mundo do trabalho fazendo transporte de mercadorias e de pessoas, os chamados trabalhadores uberizados, do iFood, do Zé Delivery e assim por diante. Não são só esses os trabalhadores que são mediados por aplicativos, são milhões de outros trabalhadores que muitas vezes nós não conhecemos e não vemos, que já usam plataformas e que estão mediando o seu trabalho. Então, é preciso olhar para esse mundo e ir criando progressivamente as medidas e as regras para dar a esses trabalhadores e trabalhadoras a proteção laboral e previdenciária. E olhar para as demais situações do mundo do trabalho de maneira continuada. Portanto, estamos recomendando ao Ministério do Trabalho que organize na sua agenda um processo permanente, continuado,
e com metas a serem atingidas no tempo, portanto, de maneira progressiva, formulando regras, aprovando, formulando outras de maneira continuada, a olhar para o mundo do trabalho, entender o que está acontecendo e gerar uma resposta efetiva do ponto de vista organizativo e proteção. Recomendamos, inclusive, que esse processo seja feito, inclusive, em diálogo com as centrais sindicais, para que elas possam mobilizar essa força de trabalho de maneira organizada a expressar suas demandas, suas questões, e que isso possa chegar para o governo e para o Congresso Nacional poderem debater e detalhar um sistema de proteção, portanto, construir esse sistema de maneira progressivamente e ampliando a proteção sindical, a proteção laboral e previdenciária a todos esses trabalhadores. É isso que a gente está indicando ao novo governo como prioridade e espero que essas medidas possam serem efetivamente respostas a fazer a construção de uma legislação trabalhista que seja resposta a esse mundo do trabalho que está vindo. O que nós tivemos até agora é uma legislação que foi resposta a esse mundo que existiu até agora e que efetivamente não conseguiu garantir proteção a todo mundo. Nós queremos dar um salto, queremos que essa legislação seja adequada a esse novo mundo, portanto, inclua as mudanças que estão acontecendo e possa ampliar a proteção. Quando eu digo inclua, porque é a legislação, a CLT dá proteção ao bancário, e a bancária que trabalha nos bancos. Entretanto, hoje deve ter uns 150 mil bancários e bancárias que estão trabalhando em teletrabalho. A legislação não necessariamente consegue responder bem aos bancários que têm o direito protegido pela CLT, pelo sindicato, pela convenção, com a condição nova de trabalho, que é o teletrabalho. Portanto, essa legislação que dava proteção, talvez não esteja dando mais a mesma proteção efetiva. Então, não é só aquele que já não tinha proteção que precisa gerar proteção. Há também aqueles que tinham proteção e cuja mudança no mundo do trabalho está criando uma nova situação que precisa de uma nova regulação. Por isso, não basta simplesmente dizer vamos revogar a reforma, porque voltar a 2016 não significa que nós estaremos garantindo as proteções efetivas. O que nós temos dito é preciso dar um passo adiante, é preciso partir da situação presente e produzir transformações que efetivamente garantam e promovam as proteções social, laboral e previdenciária para todo mundo que trabalha, e isso é uma coisa nova, é algo que não existia na condição plena e não existe porque o mundo do trabalho está mudando e são respostas novas que nós vamos ter que criar daqui para frente. Por isso, esse é o desafio de, ao mesmo tempo, garantir a proteção sindical com sindicato representativo e negociação efetiva e uma legislação que proteja os trabalhadores que não são assalariados clássicos, mas que estão no mundo laboral, que têm vida laboral e que precisam ter, nessas condições em que eles trabalham, as proteções equivalentes àqueles que têm a proteção garantida por serem assalariados e contratados por uma empresa. Clemente, estamos indo aqui para o final da nossa conversa. Temos palpites para quem vai assumir o Ministério do Trabalho na Bolsa de Apostas aí do futuro governo? Olha, o presidente Lula disse que ele vai nomear a sua equipe ministerial a partir da sua titulação, que vai ocorrer no dia 12 de dezembro, semana que vem. Se nós olharmos lá para o passado, nas indicações em 2002, em dezembro de 2002 e depois em dezembro de 2006, o presidente fez suas indicações ministeriais entre o dia 10 e o dia 25 de dezembro, portanto, nessas 2 semanas, no geral, depois da titulação, que ele recebe do Tribunal Superior Eleitoral, a confirmação da sua eleição, porque foi reconhecido o resultado eleitoral e também analisado toda a prestação de contas que a sua coligação partidária apresenta ao tribunal. Ele aprova e, depois de aprovado, dá a titulação ao presidente, que no dia 1º de janeiro toma posse. Então, é muito provável que essas indicações sejam efetivamente anunciadas a partir do dia 12 de dezembro,
aí até a véspera do Natal, é muito provável que o presidente conclua esse processo. O presidente não tem levantado nenhuma indicação, não tem apresentado nenhum nome. As centrais sindicais conversaram com o presidente na semana passada, apresentaram essa proposta de ministério que nós apresentamos aqui nessa entrevista, e também disseram que gostariam de ter no ministério pessoas comprometidas com essa agenda, que conheçam a temática do mundo do trabalho e que tenham capacidade de diálogo com os trabalhadores e o setor empregador com os empresários. Essas são as diretrizes que eles apresentaram ao presidente. O presidente recebeu, disse que espera também fazer escolhas com esse sentido, mas que essas escolhas ocorrerão somente a partir do dia 12. Evidente, a imprensa fica especulando o tempo todo com nomes, especialmente na área da economia, né, onde que você tem mais incidência de pressões, especialmente do sistema financeiro, que foi derrotado nas eleições, porque eles apoiaram o Bolsonaro e agora estão desesperados em querer manter o controle do mercado financeiro a seu favor. Então, ficam pautando na imprensa esse tema, mas há também debate sobre o meio ambiente, debate sobre a questão do Ministério da Defesa, das relações internacionais, porque cada um desses ministérios são ministérios que envolvem a relação do país com o mundo, com a economia, com as Forças Armadas, com a questão ambiental, que, né, o destaque que tem sendo dado no mundo, né? Por exemplo, nessa questão ambiental, a ida do presidente à cúpula do meio ambiente já sinalizou e já está aportando indicações de milhões de dólares de investimentos, de reinvestimentos no Brasil, com a nova agenda que o presidente está indicando. Então, é evidente que indicar essa equipe ministerial também ajuda a acelerar o processo de mobilização de recursos, para já nas primeiras semanas do próximo ano possamos começar a receber recursos e reinvestir, por exemplo, nessa agenda ambiental. Em todas as demais áreas também é evidente que essas indicações farão diferença no processo de construção, e espero que nas próximas semanas o presidente indique uma equipe no qual nós, no grupo do trabalho, possamos entregar àquela equipe o trabalho que foi feito e tudo aquilo que nós estamos aportando para que a equipe tenha sucesso aí no seu trabalho. Tenho certeza que o presidente fará boas escolhas e nós teremos uma boa equipe com a qual nós, espero, o movimento sindical tenha uma boa relação e possamos construir com essa futura equipe um bom processo de reconstrução do mundo do trabalho no Brasil. Vamos virar o ano torcendo aí por um projeto bem sucedido de reconstrução nacional, avançando no que é necessário, não só em relação ao retrocesso recente, mas em relação à realidade do mundo, que precisa avançar, e com a valorização do trabalho, com a centralidade do trabalho nesse debate, cumprindo, inclusive, a nossa Constituição, né, que prevê a valorização do trabalho, nossa Constituição Cidadã. Clemente, eu te agradeço muitíssimo mais uma vez. Sei que você fez um esforço aí para encaixar a nossa conversa na sua agenda. Muito obrigada. Obrigado, um prazer estar com vocês e sempre à disposição, Rita. Bom trabalho. Tá certo. Bom, sucesso no final do trabalho aí na transição, e mais uma vez, meus parabéns pelo prêmio que vai ser entregue pela CNTU no dia 15, muitíssimo merecido. E muitíssimo obrigado também a você que acompanha esse CESP Entrevista especialíssimo com Clemente Ganslúcio, nos dando notícias do grupo de transição que discute o mundo do trabalho, essencial não só para o movimento sindical, mas para a sociedade brasileira como um todo. Até a próxima, bom final de ano, bom 2023, bom novo governo.